Oi galera da Dinastia, o vídeo de hoje é para falar sobre o lançamento mais recente da Faro Editorial, o Vozes do Joelma, que é um livro que tem histórias dos 4 autores nacionais de terror da casa. O Marcos de Brito, Marcos Barcelo, Rodrigo de Oliveira e o Victor Bonin. Tem resenha dos livros dos 4 lá no site e em breve vai sair um vídeo completinho falando de todos os livros da saga Crônica dos Mortos, que é do Rodrigo de Oliveira. Bom, eu vou fazer esse vídeo dividido em 2 partes. Eu vou falar um pouquinho dele sem dar muito spoiler. E depois eu vou entrar numa área repleta de spoilers, onde eu vou te contar exatamente o que é verdade que tá aqui nesse livro. Então, vamos começar. Bom, o Vozes do Joelma traz 4 contos e entre esses contos a gente tem o texto do Thiago Toy, que divide cada um deles e introduz cada um dos textos. Então são 4 introduções. Eu ainda não conhecia o trabalho do Thiago e eu adorei a forma que ele escreve. Eu já quero ir atrás de outros livros que sejam de autoria dele, porque ele escreve de uma forma muito visceral e muito... Como é que eu vou te dizer? Tipo, ele te envolve muito, né? Então você tá lendo assim e você acha extremamente plausível aquilo que ele tá te contando. E aí você fica bem envolvido, dá um pouquinho de medo e tal. Eu gostei muito. Sobre os contos. Então a gente tem o primeiro conto, que é o do Marcos de Brito, que conta o que seria a história do antes do prédio Joelma ser construído. Então, qual foi a tragédia que aconteceu naquele local. Em resumo, ele conta a história de um jovem que chama Pablo. E o Pablo vive na sua casa com a sua mãe e as suas irmãs, eles não se dão muito bem, e por consequência dessa relação extremamente conturbada, o Pablo toma uma atitude irreversível, e por conta disso, reza a lenda que as consequências dessa escolha que ele fez foram uma das coisas que refletiram na maldição do que teria acontecido no Joel. O conto é, como sempre, os contos do Marcos são sempre muito envolventes. Os textos do Marcos, em geral, eu sempre acho que ele tem uma... por ele trabalhar com cinema, eu sempre acho que eles têm essa pegada cinematográfica. Eu gosto muito de como ele descreve as coisas, ele descreve o cenário, ele te dá exatamente o que você precisa ver ali. E nesse texto ele não foge disso, esse é o mesmo caminho que ele segue, eu gosto muito. E é um texto excelente. Aliás, todos os textos desse livro são excelentes. No final eu vou dizer que teve um que me despertou um pouco mais de aflição, assim, então eu vou elegê-lo como meu favorito, mas todos os textos são maravilhosos. O segundo texto é o do Rodrigo. O texto do Rodrigo ele já conta exatamente o que está acontecendo dentro do Joelma. Ele te dá uma ideia, um parecer do que foi que causou aquele incêndio, só que ele aborda isso de forma que ele possa envolver o real e o sobrenatural. O Rodrigo tem essa coisa de zumbis, eu acho que ele traz um pouco pro texto, né, porque ele aborda, de certa forma, o personagem, um dos personagens que ele descreve, de certa forma, é um zumbi também. Então dá pra ver muita característica dele do texto. O texto é extremamente interessante, ele tem uns momentos de tensão muito boas e os momentos que você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é real, o que não é, o que é coisa da imaginação da personagem, o que realmente está acontecendo, quem são essas pessoas, porque você tá criando um laço com aqueles personagens e de repente tá acontecendo um incêndio e você sabe que as chances de sobrevivência desses personagens são praticamente nulas. Então, tipo, é um texto também que você vai se envolvendo e no final você tem que aceitar que não adianta se envolver porque, né, a gente sabe o que aconteceu. O terceiro texto já é o do Marcos, é o do Marcos Barcelos. O Marcos Barcelos, ele aborda uma das lendas urbanas aqui de São Paulo, que seriam as 13 vítimas do Joelma. Depois, na hora que eu for falar sobre os spoilers, eu vou falar mais sobre o que está acontecendo sobre o que é isso, essa lenda urbana. Mas, basicamente, são as 13 pessoas que nós vamos conhecer no texto do Rodrigo, elas aparecem agora no texto do Marcos. E aí, o Marcos também, ele envolve uma coisa sobrenatural, mas ele tem essa coisa de... Não é simplesmente sobrenatural, tem sempre uma coisa maior por trás disso e tal. Então, é bem legal de ler. E ele foi um texto que me prendeu muito, porque ele foi o que me pareceu mais real.
é uma loucura eu falar pra você que ele trata muito sobre o sobrenatural e eu viro e falo que ele é o que mais me pareceu real, mas é isso, eu me senti lendo aquilo e pra mim parecia tipo, cara, isso super pode acontecer. Isso com certeza pode acontecer. Aliás, eu nem vou nesse lugar, porque se eu for nesse lugar eu vou ficar louca, paranoica, e é isso. Então, o do Marcos foi o texto que se eu tivesse que eleger um texto favorito, ele foi o que eu mais gostei. E por último, a gente tem o texto do Bonini. Vocês sabem que eu sou a pessoa que lê e resenha os livros do Bonini aqui no site. Sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do jeito que ele escreve. E eu sempre acho que os textos dele vão ficando cada vez mais interessantes e mais difíceis de decifrar o que tá rolando. Né? No primeiro livro, eu já tomei um plot twist que eu não esperava. No segundo, eu tomei um que eu fiquei brava. E no terceiro, meu Deus do céu, o melhor plot twist da história. Por que você fez isso comigo? Nesse texto, a gente não tem tanto o plot twist que a gente tá acostumado quando se trata de Bonini. Mas o texto é igualmente bom, porque você tem os plot twists no meio. Eles são mais sutis, você consegue... lendo a história, você consegue saber o que vai acontecer. Ele não conta sobre uma coisa que aconteceu no Joelma, especificamente, no terreno do Joelma. Ele conta sobre uma coisa que aconteceu na região do Vale do Anhangabaú, que é onde fica o prédio. E eles... Enfim, eu não quero dar um spoiler, porque, tipo, se eu der spoiler, como são contos pequenos, se eu der spoiler pra você, você vai perder toda a essência do livro. O que eu quero dizer pra você é assim, leia o livro, mesmo ele parecendo ser assim, você fica pensando, poxa, baseado em fatos reais, será que é um livro muito pesado? Cara, pesado por pesado, é o que aconteceu e é uma forma de contar a história imaginando, usando a imaginação e pensando de outra forma, pensando sem ser nos fatos específicos que a gente conheceu através da mídia. Então, vale a pena a leitura. O livro tá lindíssimo. Eu vou mostrar agora um pouquinho do detalhe de encadernamento e das páginas do livro, que tá maravilhoso. Começando pela capa. A capa tem relevo aqui na fonte, não sei se dá pra ver, aquele relevo brilhante. E tem o que seria o forro da capa, tá vendo? Ele é holográfico, ele brilha. É a coisa mais linda. Sou suspeita pra falar de capas da Faro, porque as capas da Faro são sempre tão bonitas. Enfim, dentro do livro... a gente tem as folhas pólen, e aí a gente tem as folhas que são em preto, que dividem os capítulos e também trazem a narrativa do Tiago. Deixa eu pegar uma aqui. Assim. Como sempre, a fonte tá super bem espaçada, super fácil de ler, tudo muito bem feito, tudo muito bonito. Livro maravilhoso. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês, assim, brevemente sobre o livro. Porque, na verdade, o objetivo desse vídeo foi um assunto que surgiu no grupo de parceiros da Faro, porque as pessoas começaram a se questionar, assim, o que é verdade e o que não é. Eu, por curiosidade, quando eu ia terminando os contos, eu já ia na internet procurar pra saber se aquele conto que eu tinha lido tinha alguma base de verdade. Eu sou curiosa por natureza e eu faço isso quando eu leio alguma coisa que é baseada em fatos reais. Eu gosto de saber o que é verdade e o que não é. E aí... eu fui procurando pra saber o que é. Entrando no fator verdade. Então, o edifício Joelma foi um edifício que foi construído aqui nos anos 70, em São Paulo, lá na região do Vale do Anhangabaú. Ele fica perto do Terminal Bandeira, ele ainda existe hoje, né? Depois do incêndio, ele foi reformado, ele mudou de nome, se eu não me engano, agora ele chama Edifício Bandeira. Mas ele ainda tá lá, se você passar na frente você vai reconhecer. Então, eu fui procurar o que era a verdade nas histórias que foram contadas. Então, na história do Marcos, o que é verdade? Sim, existia uma casa na rua onde fica o prédio. A casa, na verdade, não fica no local do prédio, né? Depois de anos descobriram isso, que a casa não ficava no local exato onde foi construído o prédio. Ela fica um pouco mais pra frente, alguns números pra trás. Mais além da urbana, que São Paulo dizia que ele tinha sido construído no mesmo local e que por ele ter o Pablo, ele pode ser Pablo, ele pode ser Pedro, ele já teve vários nomes na lenda. Mas enfim, por ele ter assassinado as mães e as irmãs e enterrado elas no quintal, isso teria amaldiçoado o solo, o prédio Joelma teria sido construído no mesmo local e é por isso que aconteceu o incêndio. Foi tipo uma grande maldição.
Então, depois de um tempo, se revelou que não era no mesmo local e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O chão o chão infectado por corpos não teve nada a ver com o que aconteceu com o prédio, e é isso. Então, a parte que é verdade do conto do Marcos é que sim, um jovem assassinou sua mãe e irmãs naquele local. O local não é onde fica o prédio e a história é verdadeira, então, em partes. Não sei, não o que o Marcos descreve, né? O Marcos descreve muito mais do que eu tô te contando. Isso é o que a gente sabe do que tá, né, do que foi divulgado mídia e internet. O segundo conto, que já é o do Rodrigo, que aborda o incêndio em si, ele tem toques de verdade também. Foi causado, sim, por um curto-circuito no ar-condicionado. 13 pessoas realmente ficaram presas no elevador e vieram a falecer, porque o elevador virou um forno. E é por isso que a gente não deve descer de elevador em incêndios. Pelo amor de Deus, gente. E todo o resto é coisa da mente dele. Então, toda a insanidade desse conto, que é muito bom, inclusive, você fica desesperado, porque ele tem... O conto do Rodrigo, ele tem 2 momentos que são intensos, que é quando você descobre que a pessoa inocente está sendo culpada por algo que ele não fez, e depois quando você descobre que a pessoa que tinha que ser culpada não foi culpada, e se não me engano a pessoa sobrevive ainda. Então é um famoso dilema moral, assim. E o final dele é bem chocante, assim, sabe? Você descobrir que ela vai ficar pro resto da vida sendo... O resto da vida, no caso, ela não está morta, que ela tá morta, né? Mas, enfim, que ela vai ficar sendo assombrada pelas pessoas que ela causou a morte. No terceiro conto, que já é o do Marcos, que é o que eu mais gosto, ele conta sobre as 13 almas, que são essas 13 pessoas do elevador. Aqui em São Paulo, no cemitério, se eu não me engano, é da Aclimação, estão enterradas as 13 vítimas do elevador. Nunca foi descoberto quem são essas pessoas, as pessoas nunca foram identificadas. O túmulo diz isso, que são seus 13 nomes, seus nomes apenas Deus conhece, e aí vítimas do incêndio do Joelma. E aí a lenda diz que as pessoas que faziam pedidos de milagres para essas 13 vítimas tinham seus milagres atendidos. E como forma de agradecimento, eles molhavam os túmulos para que eles pudessem ter paz, já que eles morreram queimados. As pessoas realmente fazem isso, elas realmente visitam os túmulos aqui em São Paulo e elas realmente deixam copos de água e molham os túmulos. É um fenômeno, as pessoas realmente acreditam que essas pessoas, essas vítimas, estão ajudando e realizando milagres. Se é verdade ou não, não sei. Também não sei se estou a fim de descobrir, porque eu não gosto de mexer com essas coisas. Mas enfim, pra quem acredita, pra quem tem fé, os 13 corpos estão enterrados lado a lado no cemitério da Aclimação. E o último conto, que é o do Bonini, que foi o que gerou mais perguntas no grupo, é porque as pessoas não conseguiam entender se era um conto inventado pós-Joelma, se tinham sido no mesmo prédio ou não. E aí, conversando com as pessoas, eu comecei a explicar, e aí falei, vamos fazer um vídeo sobre isso pra poder ficar bem claro pras pessoas. O conto do Bonini, ele é baseado num incêndio recente que aconteceu aqui em São Paulo, também no Vale do Anhangabaú. Foi acho que em 2017. Eu trabalhava perto desse prédio, inclusive. O meu ponto de ônibus, temporariamente, foi debaixo da marquise desse prédio. Então, esse prédio ficava na esquina, ali da Avenida Rio Branco, logo depois de passar Ipiranga, de frente pro Lago do Paissandu. E esse prédio era um prédio da Polícia Federal, se não me engano, e ele foi ocupado há muitos anos. E aí, no ano passado, por conta de... Na época ainda não sabia, né, se tinha sido uma explosão de botijão de gás ou se tinha sido um curto-circuito, mas enfim, uma dessas coisas havia causado um incêndio, porque o fosso do elevador, onde não tinha mais a cabine do elevador, tinha virado um grande depósito de lixo. As pessoas jogavam o lixo ali. Então, papelão, lixo orgânico, plástico, tudo aquilo, com uma faísca que fosse, inflamou e pegou fogo no prédio inteiro. Teve vítimas fatais, bem menos do que no Joelma, mas teve. E essas pessoas que são de movimento de sem teto, eles ficaram morando por meses na praça da igreja ali do Paissandu. Então, o conto do Bonini conta sobre esse incêndio. Ele não tem a ver com Joelma, mas ele tem a ver com a região, que é tudo ali no centro de São Paulo. O conto dele
traz essas fatores que são ou não verdade, porque até hoje a investigação não sabe direito o que foi, né? Você tem essas duas teorias, se foi um botijão de gás que estourou ou se foi um curto-circuito. Mas enfim, o prédio era um prédio abandonado, ele não tinha sistema de incêndio, ele não tinha nada, ele não tinha janelas mais, ele era um prédio abandonado e ele foi invadido. Então as condições são sempre dessas mais precárias que a gente está acostumado a ver. Esse prédio caiu, ele demoliu por causa do incêndio, ele demoliu a igreja do lado dele por causa de incêndio e os prédios ao redor por um tempo ficaram isolados também por risco de demolição. Então, o conto do Bonini tem isso de verdade, o prédio realmente existe, realmente foi causado um incêndio por conta do lixo jogado no vão, e ele dá esse parecer de que poderia ter sido um botijão de gás, que foi uma das hipóteses levantadas pela polícia. Bom, sobre o prédio em si, né, o Joel. Foi no dia 1º de fevereiro de 1974, quando ele pegou fogo. Foram 187 pessoas mortas e 300 pessoas que foram feridas de alguma forma. Na época que ele foi lançado, ele foi descrito como um dos prédios que tinha o melhor sistema anti-incêndio, se não me engano, ou era do Brasil ou era da América Latina. Enfim, depois descobriu-se que tudo era uma grande mentira, porque a verdade é que o prédio era separado por divisórias de madeira, tudo lá dentro era feito de material inflamável. Então, quando começou o incêndio, não tinha como controlar e ele foi se espalhando muito rápido pelo prédio. E aí a situação foi, as imagens marcantes que provavelmente você já viu em algum momento na sua vida, eram das pessoas que tentavam ou descer e não conseguiam, porque os andares do meio já estavam completamente tomados, e aí algumas pessoas começaram a subir pro telhado na tentativa de que os bombeiros conseguissem chegar lá. O problema é que os bombeiros demoraram para chegar lá, quando chegaram na rua não tinha hidrante funcionando, então foi literalmente um caos, assim, o que estava acontecendo, não tinha o que fazer, sabe? E o que gerou desespero nas pessoas, e aí essa é a imagem que eu falo que vocês devem lembrar, que as pessoas começaram a pular do prédio pela janela, porque o fogo estava cada vez mais forte. Se eu não me engano, chegou a 300 graus ou 100 graus. De 100 a 300 graus dentro do prédio, não tinha chance nenhuma de sobrevivência quem estava dentro. E em momentos de desespero, as pessoas acabam tomando medidas desesperadas. Muitas das pessoas que subiram pro telhado em busca de ajuda também não conseguiram sobreviver, porque ou foram intoxicadas pela fumaça, ou porque quando chegaram lá já estavam muito fracas e aí acabaram falecendo também. Então foi uma tragédia, assim, colossal. O incêndio do Joelma, se eu não me engano, até hoje é a terceira maior tragédia envolvendo um edifício. Tem outra coisa que é contada no livro, se eu não me engano, tenho certeza, é no conto do Rodrigo, é sobre um dos personagens que, quando ele percebe que ele não vai conseguir se salvar por bem, ele resolve que foda-se, ele vai pular em cima da grua que tá tentando descer com as pessoas. Isso realmente aconteceu, não da forma que tá descrita lá, mas aconteceu de certa forma. Uma pessoa se jogou do 12º andar e aí ele acabou caindo em cima dos bombeiros que estavam tentando salvar outras 2 pessoas. Dessas 2 pessoas que estavam sendo salvas, mais o bombeiro, só o bombeiro sobreviveu e o cara que pulou, porque quando ele pulou, ele derrubou as outras 2 pessoas no chão. Então, de novo, é o caso de momentos de desespero que você toma medidas desesperadas e que tem consequências horrendas. Bom, enfim, o incêndio começou às 8 e poucos da manhã, ele só foi controlado lá por volta do meio-dia, 1h da tarde. Não sei mais se eu quero falar. Acho que é isso que eu queria acrescentar sobre o que aconteceu no incêndio, as falhas da prefeitura, as falhas de quem vendeu o prédio falando que era uma coisa, era outra. Eu acho que é isso. Esse vídeo pode acabar sendo censurado em algum momento mesmo. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o Joelma e sobre o livro. Leiam. Comprem Vozes do Joelma, é muito bom. Outro trabalho maravilhoso da Faro. Ele é o livro de número 100 da editora, então é um livro histórico, gente. E que vale muito a pena ter na coleção se você gosta de terror, coisas sobrenaturais, conto policial, fatos históricos e ficção. Ele tem tudo em um, então vale a pena conferir. Eu espero que vocês comprem, dá pra achar em qualquer livraria, dá pra comprar na internet. Eu vou deixar o link pra comprar na Amazon aqui na descrição do vídeo. E eu também vou aproveitar pra deixar na descrição do vídeo o link de todas as resenhas desses autores que já estão lá no site pra você conferir. Valeu!